Hoje aqui no Motor Driver temos Peugeot 208 na versão Like 1.6. É o hatch de entrada da marca, é a versão mais básica que você pode comprar do 208 em qualquer concessionária, e eu vou mostrar essa versão em detalhes para você e te contar o porquê este carro aqui é uma boa escolha para você que procura um hatch com câmbio manual. Fica aí. Mas antes, deixa o seu like e se você ainda não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se e clique no sininho também para você ser notificado a cada vídeo postado. Curta também as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram, @MotorDriverBR, e roda a vinheta. E a chuva derrubou, hein? Tanto que estamos aqui de dentro do carro fazendo todo o vídeo, justamente porque a chuva não está dando trégua aqui em São Paulo e por conta disso não vou fazer nenhuma imagem externa do carro, até porque você já conhece o Peugeot 208 e dispensa apresentações. O que nós temos aqui de estética, algumas diferenças somente. Nós não temos faróis Full LED, na verdade nós temos faróis halógenos e nós não temos as luzes diurnas em LED também, presente nas versões Active, Active Pack, Allure e Griffe. Nós temos aqui faróis totalmente halógenos e os faróis nunca desligam deste carro, o que caracteriza a luz diurna de rodagem para você utilizar. Então nunca desliga, por mais que você esteja aqui na chave de seta com os faróis desligados, você sempre vai ter os faróis baixos ligados com a lanterna traseira, todo o sistema de luzes funcionando aqui. Então esse é o principal diferencial externo do carro, além de, claro, ele não tem rodas de liga leve, ele tem somente as calotas e as rodas de aço, tá? Então é isso que muda externamente aqui no Peugeot 208, né? Ele vai perder alguns detalhezinhos aí que está presente nas versões mais caras, mas aqui nessa versão Like você tem pequenas mudanças visuais, justamente porque é um carro mais barato e é o carro de entrada da marca. Agora, falando aqui de mecânica, nós temos o já conhecido motor 1.6, que entrega 115 cavalos de potência e 15,4 kgfm de torque quando abastecido com gasolina e 118 cavalos e 15,5 kgfm de torque quando abastecido com etanol. Então nós estamos aqui abastecido com gasolina, então eu tenho à disposição os 115 cavalos com os 15,4 kgfm de torque. E acoplado a este motor, nós temos aqui um câmbio manual de 5 marchas que você já conhece. Se você já dirigiu em algum momento um Peugeot 206, um Peugeot 207 ou um 208 da antiga geração, com certeza você já utilizou esse câmbio aqui em algum momento. Câmbio muito bom, viu? Diga-se de passagem, um câmbio com engates precisos, engates bons, fáceis de você encontrar a marcha, então você não tem problema algum nesse quesito de dirigir aqui o 208. E o motor que já é o consagrado, né? Esse motor aqui ele já é utilizado desde o 206, lá do comecinho dos anos 2000, óbvio, passou por diversas evoluções, diversas melhorias para poder chegar até onde nós estamos hoje, em 2021, aqui na verdade linha 2022 já desse carro, né? Então é um motor bastante robusto, um motor muito bom e que dentro da sua proposta entrega potência e torques bastante interessantes. É bem verdade que ele não tem o acionamento por corrente de comando, ele tem o acionamento por correia dentada ainda, né? Então isso o torna antiquado, mas ele ainda é um motor que tem bastante lenha para queimar e é um motor que dificilmente dá problemas, viu? Você pode procurar em diversos fóruns, diversos tópicos de redes sociais, inclusive, que você vai ver que pouca gente reclama desse motor 1.6. Então é um motor bastante robusto que você encontra aqui no Peugeot 208. A questão de porta-malas ele não muda nada, ele tem aqui os mesmos 265 litros de todos os outros modelos da linha, então não muda em absolutamente nada, utiliza o step de uso temporário, que é aquele step mais fino, né, com roda de aço, e ele tem sim o menor porta-malas do segmento, tá? Enquanto os outros hatches concorrentes ele
tem na faixa de 300 litros, até o próprio Renault Kwid tem 290 litros, se eu não estou enganado. Aqui nós temos somente 265 litros, o porta-malas dele é menor ainda do que era o do Ford Ka, que tinha 275 litros, e ele também perde para o Onix, que tem 285 litros, mas ainda assim é um porta-malas para um hatch compacto ok. Poderia ser maior? Poderia, mas é um porta-malas ok dentro da proposta dele. O entre-eixos dele é de 2,53 m, então nós temos um entre-eixos relativamente bom, porém o espaço interno aqui é um pouco mais apertadinho, e eu vou explicar o porquê. A traseira dele é mais curtinha, né? Então você tem um carro que, embora ele tenha 2,53 m de entre-eixos até maior do que o do Fiat Argo, por exemplo, ele é mais recuado todo para trás, né? Por conta do cofre do motor e da frente dele, que é mais alongada. Então você vai ter um carro aqui que eu, que tenho 1,90 m de altura, não fico tão bem acomodado assim. O meu joelho não chega a encostar no banco traseiro efetivamente, mas fica ali bem no limite mesmo, o que significa que pessoas com menos de 1,90 m vão conseguir viajar na parte traseira do carro sem maiores problemas, e a cabeça não pega no teto, tá? Então é um espaço ok, mas não é um grande espaço como nós já vimos aí em outros hatches do mercado. E nós temos aqui um carro com um acabamento bastante honesto, um acabamento que vai te entregar uma boa qualidade. É bem verdade, olha, totalmente em plástico rígido, mesmo aqui no acabamento imitando a fibra de carbono, mas é um acabamento bom. Você não tem aqui nenhuma peça desencaixada, você não tem aqui absolutamente nada de peças com rebarba, nada, muito pelo contrário, é um acabamento até que bastante primoroso dentro do que o Peugeot 208 oferece, que é a proposta de ser o hatch da marca mais barato da linha, tá? Então você tem um carro aqui de fato bastante honesto, é um carro que já vem com central multimídia de 7 polegadas, que espelha Android Auto e também o Apple CarPlay, e você tem aqui os botões no estilo teclas de piano, assim como nas outras versões Active Pack, Allure e também na grife. Então é um carro bastante completo, mesmo ele sendo o carro de entrada da marca, o hatch de entrada. Nós temos aqui o cluster, que ele é totalmente analógico, somente com um computador de bordo aqui no meio digital, onde você tem marcador de combustível, você tem a quilometragem total, né, o odômetro total, e você tem aqui o computador de bordo, onde você tem o trip, que só tem o trip A, você tem aqui a autonomia, você tem o consumo instantâneo, a velocidade média e também o consumo médio de combustível. Então, painel bem simples, mas com as informações bastante claras para você utilizar. E aqui na central multimídia, você tem os comandos do ar-condicionado, por exemplo. Ar-condicionado digital de uma zona só, onde você tem aqui o controle de temperatura todo via touchscreen, você aciona o ar e também aumenta ou reduz a velocidade, define aqui a direção do fluxo de ar, tudo muito prático para você utilizar aqui na central multimídia, embora eu prefira ainda os botões físicos, que você está dirigindo, você tem aqui mais facilidade de encontrar exatamente o que você quer, mas é um sistema que funciona bastante bem. Aqui você também pode ativar o controle de tração e de estabilidade, que está presente aqui no Peugeot 208, e ele ainda tem 4 airbags, ele tem airbags frontais e airbags laterais para você utilizar. Então é um carro que, dentro do questão de segurança, ele está bem e não vai te oferecer nenhum risco maior a você e nem aos seus ocupantes. Mas vamos falar de como ele anda efetivamente? Vamos lá, porque é o que importa, né? Você quer saber exatamente questão de posição de dirigir, que não muda em absolutamente nada em relação às versões mais caras. Somente nós temos aqui bancos de tecido, bancos que apoiam bem tanto as costas quanto as pernas. Nós temos aqui um banco bastante macio até, bastante confortável. E
nós temos os ajustes de distância, altura e o ajuste milimétrico do encosto. O que é o ajuste milimétrico? É aquele ajuste que é por roldana e não necessariamente por alavanca, como é na maioria dos carros, né? Então, nós temos aqui uma posição de dirigir fácil de você encontrar, até porque nós temos ajuste de altura e também de profundidade do volante aqui no Peugeot 208. Então você pode vir aqui na alavanca e você pode movimentar à vontade aqui para você utilizar. Vamos falar como é que esse motor aqui se comporta junto com o câmbio manual de 5 marchas. Bom, se você já dirigiu em algum momento algum Peugeot 206 ou 207, você conhece esse câmbio, que é um câmbio bastante bom, um câmbio de engates bons, engates precisos e fácil de engatar, não tem aquele câmbio que você tem que ficar procurando marcha. Pelo contrário, tudo muito fácil aqui de você engatar, inclusive a marcha ré. E o motor, como eu já falei, é um motor que já vem passando por evoluções desde o comecinho dos anos 2000, então ele é um conjunto já bastante robusto, um conjunto que dificilmente você escuta falar que dá problema, tá? E é um conjunto que também bastante silencioso, por ele ser 4 cilindros e por esse carro aqui já ter um acabamento bastante refinado nesse sentido. Então você pouco escuta o motor trabalhando quando você está utilizando ele em condições normais de trânsito. Você vai escutar, logicamente, quando você está em giros mais altos, mas aí, característica de qualquer automóvel com motor a combustão, você escuta realmente o barulho do motor trabalhando. Mas você tem aqui um carro bastante robusto, um carro bastante legal e com um consumo muito coerente, porque o Compete, ele indica que este carro aqui faz 11,5 em trajeto urbano e 13,1 em trajeto rodoviário abastecido com gasolina, que é o combustível que eu estou utilizando. E aqui eu tenho um consumo médio desse exato momento de 12 km por litro. Consumo bastante bom, considerando que eu andei o tempo inteiro com o ar-condicionado ligado, até aproveitando bastante o motor para entender exatamente como é que ele estava funcionando com esse câmbio aqui. E o que eu posso te dizer é que o funcionamento é bem bom, o casamento é bem feito aqui de motor e câmbio e por isso você tem um consumo bem interessante aqui no Peugeot 208, que se tratando de motor 1.6, um carro que faz 12 por litro na gasolina, tá bom, né? Precisa de mais? É sempre bom. Mas se você andar bem na maciotinha, tenho certeza que você vai ter um consumo bastante coerente. Aqui nós temos também o conceito iCockpit, né? Onde o velocímetro fica acima da visão do volante. Então você tem aqui um conjunto bem interessante de painel aqui, onde você pode aproveitar a visão aqui do Peugeot. E é bem legal esse conceito, eu gosto bastante. Você vê aqui o velocímetro e todos os dados do painel sem ter que ficar olhando por dentro do arco do volante. Isso é algo bastante legal aqui no Peugeot 208. Mas deixa eu falar para você, questão de suspensão, porque esse carro aqui absorve bastante as irregularidades do asfalto. É um carro que tem uma suspensão bastante bem acertada. Enfim, né? A Peugeot fez um bom acerto de suspensão, porque quem teve 206 e 207, eu tive, falo com propriedade, sofria bastante com a suspensão, né? Principalmente com o conjunto de buchas e bieletas. Aqui você tem já um conjunto bastante robusto, bastante adaptado para o nosso terreno lunar que nós temos aqui no Brasil, né? Então é uma suspensão boa, filtra bastante bem as irregularidades, é uma suspensão firme que oferece também conforto. Então você tem um carro bastante legal aqui de suspensão. Por que esse carro aqui se torna então um grande custo-benefício, Carlos? Bom, primeiro porque ele é um carro que oferece 4 airbags, freios ABS, assistente de partida em rampa, nós temos aqui a central multimídia que espelha Android Auto e Apple CarPlay, tudo isso de série, tá? Aqui não tem pacote opcional, o que é bastante legal. Você tem aqui o ajuste de profundidade do volante, que você não encontra nos hatches de entrada na mesma categoria aqui do 208, principalmente as versões mais básicas, que seria a Argo Drive, o Onix LT, o HB20 Sense. Você não encontra nada disso nesses carros, tá? Somente nas versões mais caras deles. E você tem aqui até controle de velocidade de cruzeiro e limitador de velocidade. É legal, não é? Nenhum carro desses modelos ditos de entrada oferecem
este opcional. E aqui no 208 você tem. Então ele se torna um carro que, apesar de ser de entrada, briga mais ou menos na questão de preço, mas ele oferece mais do que os outros carros. Então por isso que o 208 acaba se tornando um bom custo-benefício. Tudo bem que o motor já não é aquela modernidade, mas ainda assim ele é um motor bastante competente, bastante robusto e que te entrega uma boa capacidade para você utilizar ele no dia a dia, com um excelente consumo de combustível, coisa que você vai encontrar nos outros, sim, porém somente com motores 1.0 ou 1.3, como é o caso dos carros da Fiat. Então aqui você tem um conjunto bastante competente, bastante legal e um interior bastante harmonioso aqui no 208. E eu acho que sim, ele é um carro com um custo-benefício bastante interessante para você utilizar no dia a dia. Se você procura um hatch com preço relativamente baixo em relação aos seus principais concorrentes e com um bom pacote de opcionais, além de um carro bonito, né? Que, vamos ser sinceros, o 208 de fato é. É isso. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, e se você ainda não segue o Motor Driver nas redes sociais e também não é inscrito aqui no canal, inscreva-se também lá nas redes sociais, que é @MotorDriverBR, tanto no Facebook quanto no Instagram, e também estamos no TikTok. E se você discorda de mim, aqui ó, campo de comentário, manda bala que eu vou trocar aquela ideia com você. Beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo, e tem outros vídeos aqui na tela para você assistir. Até mais!